Bom dia. Hoje nós vamos começar então o módulo 1 de estrutura de dados. Nós vamos, na verdade, entender por que estudar estrutura de dados. Porque, querendo ou não, você pode parar e pensar o seguinte: poxa, eu já estudei algoritmos, né, que é para aprender o basicão. Organizar, né, a solução na sequência de passos, para atingir o objetivo, aquela coisa toda. Aí depois, no segundo semestre, vocês viram a orientação a objeto. Vocês aprenderam a pegar um sistema e dividir, né, assim, descrevê-lo de uma forma parecida com o do real. Através de classes, e dessas classes criar os objetos, eles interagem entre si para resolver o problema. Então, toda a parte de programa vocês já viram. Só que vocês não viram ainda em relação a como ficam os dados que os programas manipulam. Porque até agora os dados que vocês trabalham, vez ou outra uma matriz, raramente você tem alguma matriz, mas aí geralmente é só um inteiro, né, um texto, um string, um float ou double, mas nada de chegar, não, eu tenho aqui 1 milhão, né, de alunos que eu tenho que varrer aqui na memória para ordená-los, por exemplo. Né? Ou então eu tenho um bocado de solicitação que vem, né, dos usuários para suporte de máquina, por exemplo, e eu quero ordenar essas solicitações. Ou ainda, eu quero implementar uma busca inteligente. Na hora que eu vou colocando, por exemplo, tenho lá dicionário, né? Você coloca, por exemplo, a letra I, aí já aparece já só os verbetes com I. Depois eu aperto o A, só aparece o IA. E assim ele vai fechando até chegar a palavra que você deseja. Como o Google faz, né? No Google você vai digitando as palavras, ele já mostrando aquelas sugestões. Porque dali tudo é baseado nisso aqui. Né? Estrutura de dados em inglês, Data Structure. Gostou? Data Structure. Tá? Então, essa é a agenda do módulo. Tá? A gente deve ver hoje até aqui. Talvez a gente chegue até tipo abstrato de dados. Próximo aula a gente vê essa parte de abstrato de dados e registro. Depois termina, né, vendo 2 aulas para ponteiro, referência e recursividade, tá? Que é um recurso, né, um pouco mais elaborado. Né, lembrando que todo o nosso módulo, né, para quem não conhece, sempre a gente coloca os capítulos dos livros, né, a gente tinha comentado, né, desses dois são os mais bacanas para principalmente quem é da computação para poder adquirir, né, que é o livro do Titio Goodrich, né, que é exatamente esse aqui, que é capítulos 1, 2 e 3, e o de algoritmos do Cormen seria o capítulo 10, que trata sobre esse assunto de estrutura de dados. Tá bom? Alguma pergunta? Nenhuma? Tudo bem. Então, vamos para o momento, né, relembrar e viver. Vamos lembrar exatamente o que seria isso. Então, por favor, Thiago, por favor, lê para mim a pergunta em voz alta. O que é para você um programa? Né? Como é? Repete aí que eu vou repetir na gravação para o pessoal que estiver na internet assistir. Como é? Uma maneira, olha, presta atenção, uma maneira de solucionar problemas computacionais. Uma coisa bonita, né? Mas só isso? Olá, Randall. Bom dia. Tudo bem, e você? Eu estou bem, obrigado. Por favor, sente-se. Você está interferindo na execução da aula. Sim, então, o programa é para resolver um problema, mas não somente computacional. Na verdade, né, vocês viram na disciplina de algoritmos que um programa de computador, ele é para solucionar um problema qualquer, né, um problema que aflige, né, o seu usuário. Então, quando você tem o Word, por exemplo, como é um programa processador de texto, o Word ele resolve um problema, que é o quê? A criação de documentos, né, ou que vão ser impressos, ou que vão ser gerados de forma digital, mas num formato específico, né, que permite você colocar efeitos nas palavras, diferenciar tamanho, etc. Quando você tem um Excel, estamos falando exatamente de um programa que permite resolver o problema de cálculos, né, de planilhas, né, matemáticas. Quando você tem um jogo, né, como GTA, né, Call of Duty, essas coisas, você está tendo o quê? Está tendo um programa para resolver um problema, um entretenimento, diversão mesmo, né, para o cara dar aquela desopilada legal. Tá bom? Então, Edson, por favor, lê para nós o que seria, relembre-nos, o que é um programa de computador? Ou seja, é você implementar uma solução que você projetou anteriormente, utilizando para isso técnicas que, por enquanto, para você é só algoritmo, mas que no próximo, daqui a 1 ano, para vocês devem ter a cadeira de análise e projetos de sistemas, APS, e lá vocês aprenderão a projetar realmente uma solução em sua totalidade, né, utilizando, né, um padrão chamado ML, né, que aí vai ter diagrama de classe, caso justo, essas coisas. Mas essa solução já é projetada, ou seja, você não vai
vai pro computador dar uma de Mozart. Chegar, não, vou fazer um programa, estralar os dedos e começa a fazer. Não. Você primeiro esboça no papel ou numa lousa, né? É muito comum em equipes, né? As pessoas vão esboçando na lousa, vai discutindo, aí usa técnicas de brainstorming, né? Para poder discutir o que é que o programa vai ter, o que é que o programa não vai ter, faz os testes, faz tudinho, para depois bater o martelo. Aí pronto, aí você pega e vai desenvolver a solução conforme desejado. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhum, Ian? Tranquilo? Então, Ian, por favor, leia para nós o segundo tópico. É possível? Expressão, programa, através de uma simples decoração. E aí é onde está o charme, que talvez vocês não tinham visto isso ainda. Nem algoritmo, nem PO, porque o foco era só uma parte dessa fórmula. Por favor, leia para nós aí, Ian. Programa. Ou seja, quando você fez algoritmo, programação de computadores ou lógica de programação e fez a cadeira de orientação a objeto, você focou essa parte. Ou seja, você pegou os passos, né, que compõem a solução e estruturou em um formato. Esse formato poderia ser o formato estruturado, que é a programação procedural, né, normal, ou você estruturava isso num formato orientado a objeto, né, criando as classes com seus atributos e métodos. Então vocês viram duas formas de descrever algoritmos, tá, no computador, de transferir, né, de implementar esse algoritmo no computador. Só que em nenhum momento nós falamos sobre o mais importante, porque aí alguns aqui já fizeram ou estão fazendo, né, a cadeira de arquitetura de computadores com Titio Lúcio. E lá Titio Lúcio deve ter começado a falar sobre processamento de dados, que é exatamente toda a computação, tudo roda ao redor do processamento de dados. Então, na verdade, a caixa mágica que é o computador não faz nada mais do que processar dados. Você até hoje só trabalhou com o quê? Com processamento, mas nunca trabalhou com a entrada. Processamento de dados, para quem não sabe, basicamente é um fluxo que é o seguinte: eu tenho a entrada, eu tenho um processamento, que é a manipulação, e eu tenho a saída, que é a informação. Então, por exemplo, numa soma, eu entro com 2 e 2, o processamento é o que faz a soma, e a saída é o 4, que é o resultado final desse processamento. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem, então, vocês até agora estudaram algoritmo, formas de você colocar passos no computador. Ficou faltando como você armazenar os dados que serão de base para a execução desses programas. Porque se você, por exemplo, pensar um Excel da vida. No Excel, você tem lá, todos os recursos, tem funções, né, calcula média, moda, mediana e tal. Mas se você não colocar os dados lá na planilha, o que é que o Excel vai fazer? Nada. Não vai fazer nada. Não tem os dados. Vocês, por exemplo, alguns aqui, chegar, Ederson, eu vou aqui, né, que vai ser agora, parece, no próximo mês, é o GTA V para PC. Né, então, instalei aqui o GTA, né, vou colocar saiu, coloquei o jogo lá e tal, pronto. Agora, o cara vai jogar sozinho? O personagem vai ficar andando sozinho na tela? Não vai. Você tem que comandar, tem que dar entrada. Né? Então, quando você está lá no console, quando você está lá no teclado, quando você está apertando os botões, você está gerando o quê? Entradas. E as entradas não necessariamente vão vir soltas, elas podem vir estruturadas, ou seja, organizadas em um formato específico. Por isso, a necessidade de estudar essa cadeira. Essa é a última cadeira de uma trilogia. Que exatamente a trilogia começa com algoritmo e lógica de programação, depois orientação a objeto e a terceira e última estrutura de dados. Aprender essas 3 cadeiras, Davi, qualquer outra cadeira que envolva criação de programas só na verdade, só são demonstrações do uso desses recursos. Por exemplo, próximo semestre, alguns aqui, né, o pessoal, né, alguns não, espero que todos aqui passem e vão fazer grafos e de preferência com o titio André, né, titio André Coelho. Então, o que acontece? Nessa cadeira, nada mais é do que uma aplicação específica de uma estrutura de dados. Depois de um tempo, vocês vão fazer com o titio Ângelo, né, Brian, uma cadeira chamada banco de dados. Cadeira linda, maravilhosa. O que acontece? Banco de dados é um local no computador para guardar os dados de uma forma estruturada, ou seja, a aplicação de estrutura de dados. E lá dentro tem algoritmos para garantir que as consultas, né, selects e sets, sejam feitas de forma ágil. Algoritmo. Então, vocês em duas... O pessoal de engenharia de computação tem só uma cadeira ou é 2 de banco de dados? Que o pessoal de ciência eu sei que é 2. Eu não lembro da grade como é que fica. Acho que
Acho que são duas também, né? Se for, é legal isso. Em uma você vê mais a parte de estrutura de dados, a outra você vê mais a parte de programação, tá? Mas em ambos os casos você está vendo nada mais é do que um programa. São só o quê? Aplicações disso que vocês estão vendo aqui. Então a espinha dorsal da parte de programação, da parte de computação, dos cursos de engenharia da computação, né? Ou engenharia elétrica, eletrônica, mecatrônica, controle de automação, nada mais é do que essas três cadeiras. Fez essas três cadeiras, aprendeu, qualquer outra que vier, é só aplicação disso que vocês viram aqui, tá? Então não é nada do outro mundo, é por isso que elas são essenciais. E é por isso que nós somos, né, exigentes nessas cadeiras. Porque você aprendeu essas três, meu amigo, você faz qualquer outra cadeira que vier na frente, sem o menor problema. Porque são só aplicações disso que vocês vão ver aqui. Tá ok? E aí nos 2 primeiros semestres vocês viram mais a parte de o quê? De programação, de criação, de como o dado vai ser processado. Mas ficou faltando dizer como o dado será guardado antes ou depois dele ser processado. E aí é onde entra a estrutura de dados, tá bom? Bruno, por favor, enquanto... Quando o algoritmo contém as etapas lógicas para a solução do problema, a estrutura de dados armazena os dados manipulados por esse algoritmo durante sua execução. Exatamente, ou seja, é um local para guardar os dados que vão ou servir de entrada ou serem gerados depois do processamento na saída. Tá? Então são essas duas formas que eu tenho no processamento de dados, para usar estruturas de dados. Tá ok? Então, lembrando, fechando aqui esse slide. Processamento de dados, que vocês vão ver muito com o titio Lúcio, lá em sistemas em arquitetura, desculpe, se ele não falar, ele vai mostrar depois. É exatamente isso, vocês vão aprender que o computador se resume a entrada, processamento, saída. Tá? E a partir disso é que você cria um programa. O programa, o software, você define os passos que o computador vai fazer, ou seja, o processamento. Mas também você precisa dizer como os dados de entrada serão guardados e manipulados e como os dados de saída serão guardados e ou manipulados. Tá ok? Então é assim que funciona. Tá? Exemplo besta para encerrar a estrutura de dados, voltando aos jogos, né, que a gente gosta, a gente já comentou nas aulas passadas. Quando você faz o famoso, né, quarto de lua para frente e A, né, o famoso Hadouken, você está usando uma estrutura de dados, porque não é só apertar para baixo, eu tenho que apertar uma sequência, então ele vai guardando os comandos que você vai fazendo e verifica se tu fechou a sequência do comando, né, baixo, diagonal e frente, e se logo depois tu pressionou um botão, né, de soco, para daí fazer o golpe, tá? Então estrutura de dados. Quem já jogou aqui esses jogos de luta, não só Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, essas coisas, deve lembrar que nos modos treino ele não mostra os últimos comandos embaixo e você vai apertando, ele não vai exibindo. Aquilo ali é uma estrutura de dados. O jogo trata, né, os jogos de luta tratam todos os comandos que você insere como estrutura de dados. Como fila, pilha, na verdade o mais comum é fila e pilha, tá? Que os jogos usam, os jogos de luta. Até que há 1 ano e meio atrás, eu acho, a gente fez o trabalho da disciplina, foi o Street Fighter. Tá? Realmente os alunos implementaram mesmo 2 lutadores, fazendo Hadouken, tá? Esse negócio todo. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Eric, tranquilo? Randall, tranquilo? Ok, Ariel? Tudo bem. Então, passando para frente, falando mais um pouquinho sobre o programa. William, por favor. Meu tópico. A qualidade de um programa depende, entre outros fatores, da forma como os dados nada mais são. Continue, por favor, subtópico. Essa estruturação facilita a manipulação dos dados de acordo com as necessidades do programa. Por exemplo, já sei, deixa eu ver aqui. O Thiago vem aqui para frente, rapidinho. Bruno e Otacílio vem aqui para frente, por favor. Rapidinho. Né? Porque o pessoal de série C não tem vontade. Tá? O pessoal de série C não manda em nada. Fica aqui que eu quero que vocês saiam no vídeo. Aqui, isso. Né? Ó, tá aqui de frente. Tá? Esse aqui, o Carniça, tá? Você que tá assistindo o vídeo, é esse aqui que joga muito. Qual a série dele? C, né? A C de Carniça, beleza. Tá? Então é o seguinte. Então, Thiago, melhor que você faz ficar calado. Então é o seguinte. Imagine que nós temos 3 alunos aqui, são 3 dados, querendo ou não, que dependendo do sistema eu posso processar de forma distinta. Por exemplo, se eu quero processar a questão das matrículas dos alunos, eu posso processar de acordo com a ordem com que as matrículas foram feitas, concorda? Então a ordem é importante para garantir, por exemplo, a questão de vagas. Imagina que eu tenho só 2 vagas para a cadeira de estrutura de dados, mas eu tenho 3 alunos.
Então, na hora que eu vou guardar os dados de quem está interessado na matrícula, é importante eu guardar o quê? O horário, né? O dia e tal que foi feito, para garantir uma ordem, para que essa ordem seja utilizada no processamento. Então, se primeiro o Bruno se matriculou, depois Carniça se matriculou, depois Otacílio se matriculou, a ordem é essencial, ainda que se você parar para pensar, Tiago vem depois a nível alfabético, né, do que Otacílio. Concorda, né? Tiago é T, Otacílio é O, então a ordem alfabética não é essa. Mas a ordem de que eles fizeram a matrícula é o que eu vou utilizar como base para o meu processamento. Para daí eu chegar, não, primeiro eu vou processar então, a do Bruno, depois eu vou processar a solicitação do Tiago e depois eu vou processar a solicitação do Otacílio. Tá ok? Até aqui alguma dúvida? Então observe que eu tenho uma ordem. Agora, imagina que eu quero já fazer agora, montar a lista de chamados. Os 3 se matricularam na cadeira e eu quero montar a lista de frequência. Observe que essa ordem que está aqui já não é mais correta, concorda? Eu tenho que alterar essa ordem. Ou seja, eu vou ter que de alguma forma pegar, por exemplo, o Tiago e colocar, né, ele, né, depois, né, de Otacílio, tá? Agora está na ordem alfabética, concorda? Né? Bruno, Otacílio e Tiago. Para esse problema, eu tive que reordenar os dados. No banco de dados da Unifor, os alunos são ordenados por matrícula. Mas, por exemplo, na lista de frequência, quando eu puxo, eles têm que estar ordenados como? Por ordem alfabética. Então, toda vez que eu vou puxar o dado, se aqui fosse a ordem de matrícula, por exemplo, né, do número de matrícula, eu tenho que fazer essa reordenação. E essa reordenação consome processamento. 3 elementos é fácil, você pega 1, 2 ou 3. Agora, imagina ordenar 10 mil elementos. Aí você pensa na tática mais arcaica, que é o quê? Eu tenho 10 mil elementos. Aí eu crio uma outra lista, né, com 10 mil posições. Aí eu pego a menor matrícula, aí eu jogo lá. Depois eu pego a segunda menor e jogo lá. Depois eu pego a terceira menor e jogo lá. Se você parar para pensar, eu vou fazer isso 10 mil vezes. E para cada vez eu vou ler 10 mil, quase 10 mil, né, que vai diminuindo, mas quase 10 mil pessoas, concorda? Ou seja, eu vou ter uma complexidade altíssima no meu código. Vai ficar lento, tá? Oi? Performance baixa, realmente que eu vou ter que ficar passando nessa lista antiga até montar a nova várias vezes. A gente vai ver depois isso, é um dos módulos complementares, que é aquele de complexidade. Exatamente, que aí pioraria ainda mais a situação. Tá? Outro exemplo besta é se eu fosse buscar alguém no banco de dados da Unifor. Tá? Pode sentar por enquanto. Tá? Como eu estava comentando, outro problema é quando você vai fazer uma busca no banco de dados da Unifor. Vou buscar um aluno Eric, por exemplo, vou buscar lá o Eric. Então o que acontece? Eu tenho todos os alunos, mas eles estão ordenados, mais uma vez, pelo quê? Pela matrícula. Então, se eu for procurar o Eric, imagina o seguinte, ó, pense comigo, mentaliza aqui comigo. Imagina que eu tenho 10 mil alunos, na verdade o Unifor está chegando a 26 mil esse semestre, mas vamos botar que eu tenho 10 mil alunos. E eu quero procurar o Eric. Só que os dados não estão ordenados por ordem alfabética, estão ordenados por ordem de matrícula, né, que é o código do aluno. Pergunta, no pior caso, quantas leituras, né, quantos dados serão lidos, né, quantos alunos serão lidos para encontrar o Eric? No pior caso. Oi? Se for no caso, 10 mil, né? Concorda, né? Porque o pior caso é o quê? O Eric ser o último aluno lá da minha lista, ser o último da matrícula. Concorda? Só que aí não fica legal você ficar procurando o Eric dessa forma. Qual é a outra forma que eu posso estar fazendo? Eu posso estar fazendo o seguinte, por que eu não crio grupos com as letras, por exemplo, todos os alunos da letra A estão aqui, todos os alunos com a letra B estão aqui, C estão aqui, D estão aqui, e aí eu começo de um ponto inicial, de um ponto raiz, e a partir daí eu vejo, por exemplo, a primeira letra do Eric é E, então eu vou para o grupo que tem a letra E. Dentro do grupo da letra E eu tenho mais subdivisões, eu tenho o E com A, o E com B, o E com C, o E com D, até o E com Z. Aí começa, aí depois que eu chego no E, aí já procurar, agora eu vou procurar o E com R. Aí já vai para o grupo D com R. Observe que cada vez que ele vai descendo um nível, nessa consulta que eu mostrei aqui, eu vou eliminando um bocado de resultado, um bocado de dados que eu não preciso ler. Porque se eu vou, por exemplo, para o grupo do E, não é necessidade de eu ler o grupo R de Randall ou I de Ian. Eu já eliminei esses resultados, porque eles não atendem o critério de busca. Essa estrutura que eu acabei de demonstrar aqui é o exemplo de utilização de árvore, que é o assunto da segunda etapa.
Em que sentido você diz? Você quer achar o nome dele no sistema. Exato. Pelo nome dele. Se você quiser achar pela matrícula. Não, ela tem que fazer Não, mas aí que tá, ele cria uma outra estrutura. Na prática fica outra estrutura. dado, vai ser o mesmo dado. Não, eu só ligo o token, que é a palavra, a uma posição única no HD, que é a chave primária. Tá? Então eu faço uma referência, como se fosse um CPF. Por exemplo, porque assim, ó, no banco de dados, como é que fica na tabela? Fica assim: matrícula, nome, endereço, idade, estado, CEP, CPF, curso, matrícula, tá, fica tudo do aluno. Aí eu crio uma estrutura de consulta, que vocês vão ver lá em banco, chamado índice, que índice é uma árvore. Você cria um índice que nada mais vai ter do que só uma estrutura de árvore, onde vai ter só o nome das pessoas. Para cada nome eu vou ter do lado um atalho, dizendo onde é que está no HD o registro. Pode ter várias bases, árvores, com esse registro. É, exatamente, é isso mesmo. Tá? Porque cada árvore é criada por um campo do banco. Então, por exemplo, eu posso indexar pela matrícula, aí eu vou ter faixas de números. Por exemplo, da matrícula 1 a matrícula 0001 até a matrícula 10.000 é um grupo. Matrícula 10.001 até 20.000 é outro grupo. Aí quando eu vou procurar pela matrícula, ele já vai para os grupos também. E já é estrutura de dados, é uma árvore. Tá? Por isso que a gente vai passar quase 2 meses estudando árvore, porque a mais importante é que vocês... Grafo é uma árvore, tá? Banco de dados, índices é árvore. Problema do menor caminho, que é um assunto de grafo, é árvore. Um bocado de coisa que vocês vão ver. Algoritmos genéticos usa base de árvore, redes neurais é base de árvore. Tá? Então é por isso que essa cadeira é importante. São aplicações de formas mais ágeis de eu manipular o dado. Porque senão eu sempre teria que fazer varredura. E varredura, eu acabei de provar que não é legal, tá? Porque 10.000 alunos, eu teria que varrer 10.000 para garantir que eu encontrei o Eric. Numa árvore, dependendo do caso, eu posso fazer só 5, 6 leituras, ao invés de 10.000 leituras. Tá? É uma economia assustadora, é na ordem fatorial, é na ordem exponencial a economia de leituras, tá? Que eu faço com uma estrutura dessa. É por isso que esse assunto é importante, tá? Exatamente. Não, você pode montar estruturas dentro de estruturas, uma lista dentro de uma lista, uma árvore dentro da árvore, eu tenho uma lista, uma pilha, uma fila, etc. Por exemplo, você pensar já na caixa da matrícula para cadeira, não é ordem que importa, a ordem alfabética, a ordem da matrícula, informa a ordem com que ele realizou o interesse dele na cadeira. Então já é uma fila. Aí não interessa é A, B, C ou Z. Interessa é o quê? O primeiro que se matriculou na cadeira é o primeiro que vai ter direito a entrar. O último que se matriculou, se tiver vaga, entra, senão ele fica de fora. Entendeu? Que é o FIFO que a gente chama, First In, First Out. Primeiro que entra, primeiro que sai. CPU, por exemplo, né, alguns, como eu disse, estão fazendo arquitetura. Em arquitetura você vai ver processador, CPU. A CPU é uma fila. Então você tem todos os programas, Word, Excel, Inamp, Opera, Chrome, tudo aberto. Você acha que está rodando tudo em paralelo, mas não está, é uma sequência. É porque é tão rápido que você não percebe, é um pseudo-paralelismo. Na verdade, está assim, é a CPU e todos os programas aqui na frente dele abertos, né, com uma fila. Aí, por exemplo, o INAMP vem para a CPU, aí fica lá tantos nanosegundos, que é o clock. Deu um clock, terminou de processar aquele trechozinho do INAMP, o INAMP vai para o final da fila, aí vem o próximo, que é o Word. Aí processo um clock, processei o Word um pouquinho. Aí eu jogo lá pro final, pego o próximo da fila com o Excel. Processo um pouquinho, jogo o final da fila e pego o Safari, por exemplo, o Chrome, sei lá, processa e assim vai. Então a gente tem a falsa sensação de que ao mesmo tempo, por exemplo, tá rodando aqui o navegador, tá rodando o programa do mouse, tá rodando a hora, o antivírus, mas na verdade não é. É uma grande fila, onde cada programa que nós chamamos de processo, vocês vão ver em sistemas operacionais, eles entram no CPU, tem um tempozinho mínimo de processamento para fazer algum cálculo, alguma coisa, depois disso ele vai para o final da fila, fica essa rotatividade. Tá ok? 2 filas. Só muda isso, pessoal, core, isso aqui. Na prática vocês vão ver isso lá com luz. Quando você tem arquitetura multicore, você só aumentou a quantidade de filas. Só isso. Por isso que é mais rápido. Não, esse é real. Esse, nesse caso, é real. E outra coisa, e real assim, não é ainda o real.
Por que que não é o real? Porque o que acontece é o seguinte, quando eu tenho um quad-core, eu tenho 4 filas. Mas ainda assim, quase todos os programas não implementam o conceito de thread. O que é que significa isso? Vocês vão entender depois isso, mais na frente a gente vai comentar sobre isso. O que significa é o seguinte, que se o inamp estiver nessa fila aqui do terceiro, eu não terei o inamp na quarta, ou na segunda, ou na primeira fila. Eu tenho vários processos paralelos, mas o mesmo processo não está em paralelo, está entendendo? Ou seja, eu só vou ter um núcleo processando um trecho de um programa por vez. Só se eu implementar threads e for bem implementado, eu posso pegar o programa, criar trechos distintos dentro do programa, que é o conceito de thread, e daí você colocar uma thread para ser feita no núcleo e outra thread para ser feita no outro núcleo do mesmo programa. Aí é o paralelismo 100%. Tá? Java e C++ implementam threads, tá? Mas não é nosso foco. Tá? Vocês vão estudar por conta própria. Porque o programa continua sendo monoprocessado. Vocês vão ver lá em sistemas operacionais, para encerrar nessa questão do programa. Eu estou querendo, não, quando a gente fala de programa, estou falando de sistema operacional. Mas, que na verdade, para o programa, ele não sabe de nenhum outro programa que existe. É tipo assim, para ele, só tem ele, a CPU e a memória, toda para ele. Quem cuida disso é o sistema operacional. Então, quando faz um programa em Java ou em C++, ele não sabe que está rodando com antivírus, ou com Inamp, ou com nada disso. Ele só sabe o quê? Que ele tem que ter um processador para ele e uma memória para ele. Pronto. Só isso que ele sabe. Tá ok? Então, aí quem cuida de tudo isso é o sistema operacional. Por isso que a cadeira é linda também. Tá muito show. Tá bom? Alguma dúvida? Até aqui alguma pergunta? Nenhum, parece continuar? Podemos? Edson, tranquilo? O Tarcílio? Tarcílio, por favor, segundo tópico. Alguns? Então, além dos exemplos que eu mostrei aqui, temos alguns aqui nos slides. Ó. Encontrar o número de telefone de certo assinante e o conjunto de todos os assinantes. Se eu ordenar pelo número do telefone, é difícil de encontrar. Se eu ordenar pela ordem alfabética, já é muito mais fácil. Tá? Validação de expressões matemáticas envolvendo chave, parênteses, colchete, essas coisas. Ou seja, eu saber se a quantidade de chaves que eu abri, a mesma quantidade de chaves que eu fechei depois. No Excel isso é comum, né? Quem já usou Excel, usou alguma daquelas funções SI e não sei o que. Se você esquecer um parênteses ou colocar uma mais, o Excel chia. É uma validação. Eu preciso ver como é que está ordenado esses dados para daí, né, eu fazer essa validação. Também é um exemplo de estrutura de dados. Tá? E outra, definir a menor nota entre cidades. Então, o conceito, né, um problema conhecido, problema do menor caminho. Tá, que é o problema né, que você tem de você ter, por exemplo, 10 cidades, aí tem as estradas entre elas, e aí você quer definir a menor rota para passar na cidade só uma vez, tá, o mínimo de vezes possível, né, para economizar gasolina, economizar, né, consequentemente em transporte. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Deixa eu ver. Lauro, não é isso? Lauro? Lauro, último tópico. Então é esse o objetivo aqui da disciplina. E é por isso que eu não vou aceitar, se alguém já conhece Java ou C++, né, eu não vou aceitar que você utilize as estruturas prontas. Porque na prática o que acontece? O Java já tem lista, fila, pilha, árvore, tudo pronto, implementado. Já tem uma classe já pronta para isso, uma biblioteca. Você só faz criar um objeto e usar. Só que se você só criar um objeto e usar, você não vai saber o que está acontecendo por trás. E o objetivo da cadeira é exatamente esse. Não tem nenhum trabalho, nenhum exercício, nenhuma prova, nada. Eu não vou aceitar bibliotecas, recursos já prontos das linguagens. Então, por exemplo, eu vou ter que criar uma fila, né? Eu preciso usar uma fila. Então, você vai criar a fila lá no seu programa, na prova, onde for preciso. Tá? Não vão usar as estruturas já prontas. Depois que passar, aí se quiser usar, aí beleza, você já sabe como funciona. Então, não, eu estou usando aqui a array list, mas eu entendo que a array list do Java é uma lista vetorial, que funciona dessa forma, eu sei quais são as operações que ela tem, aí pronto, aí você vai estar usando legal, tá? Tudo é estrutura map, lá do CMap, vector, são todas estruturas de dados, tá? Ok? Que já estão prontos, só que, como eu disse, aqui eu quero que você entenda como funciona, por exemplo, quem usou no semestre passado lá nos nossos trabalhos que viu o vector, né, viu o comando pushback e pop. Pronto, vai entender de onde é que vem esses nomes, porque ele trata como uma pilha, na verdade, o vector. Aí pushback é colocar e pop é retirar. Vão ver exatamente esses termos, que são os termos que a gente usa mesmo, tecnicamente.
Você vai criar uma classe que representa o seu vector. Porque o que aí você, professor, mas se já tem pronto, para que eu fico perdendo tempo com isso? É porque o pronto é genérico. O pronto é para atender qualquer situação de uma forma razoável. Mas às vezes vai ter um problema que tu pode implementar uma estrutura de dados para atender tua necessidade específica. E, consequentemente, o processamento ser mais rápido, consumir menos memória no computador. Porque, querendo ou não, se tu pegar a classe ArrayList, por exemplo, do Java, e tu olhar, tem vários métodos lá que tu nunca vai usar. Entendeu? Que vai ser carregado. Então, para evitar isso, você cria a sua própria implementação. Tá ok? Para isso que você utiliza. Né? E até porque, principalmente, já a maioria aqui, se não praticamente todos que estão aqui, vão mexer com circuitos, memória é um bem escasso. Tá? Num sistema embarcado. Memória e processador, porque processador consome bateria. Então, se você colocar, por exemplo, se você não garantir que uma consulta lá na tua tabela está sendo rápida no teu sistema embarcado, o que é que vai acontecer? Tu vai estar consumindo mais bateria, porque o processador vai pedir mais para realizar aquele mesmo cálculo. Né? O desafio de vocês não é criar o programa, criar o programa para vocês é fácil. O difícil é fazer que o programa rode eficiente naquela arquitetura, naquele ambiente. Tá? E esse aqui é o charme do curso de vocês. E é isso que a gente vai estar vendo aqui. Como eu posso montar algumas estruturas que sejam eficientes a nível de processamento, de busca, essas coisas. Tá bom? Perguntas? Oi? Exatamente, porque ele carrega muitos dados. Tá? E fica realmente todo armazenado na memória. Tá? É o que eu estou dizendo, é invocado, é muito invocado. Tá? A gente vai ver só as estruturas de dados básicas. Aí vocês vão ver outras estruturas de dados ao longo das outras cadeiras. Por exemplo, grafos, vocês vão ver. Aí depois banco de dados, vocês vão ver mais um pouquinho de árvore. Vocês vão ver o básico de árvore aqui, que é a árvore binária. Mas depois vocês vão ver árvore B+, são outros tipos de árvore, né, mais na frente. Então, esse aqui é o legal. A gente vai estar começando a ver, realmente, porque eu preciso de uma estrutura de dados para que o programa rode de forma legal, eficiente. Não adianta nada você ter um código impecável se você não estiver manipulando os dados de forma correta. E esse é o nosso objetivo aqui. Vocês aprenderem a manipular corretamente os dados. Tá? E aí, exatamente entender essas questões de estrutura de dados, tá bom? Mas então, o que seria estrutura de dados na voz? Deixa eu ver. Robson, vamos lá, primeiro tópico. Conforme vimos. Mais alto. Estou ouvindo sua voz, não. Mais alto, não estou ouvindo sua voz. Você está falando baixo. Perfeito. Ou seja, primeira coisa que acontece, né, quando, né, a primeira coisa que todo profissional se depara é o problema que vai ser resolvido. Então ele está lá, todos vocês estão aqui para aprender a resolver problemas, e quando estiverem no mercado, ou estiverem estudando, fazendo pesquisa, vocês vão estar se deparando com problemas que têm que ser resolvidos. E a partir daí, então, você identifica que vai ter várias propriedades nessa solução. Como é teu nome? Rubem, Rubem, segundo tópico. Durante a análise, o desenvolvedor identifica as propriedades inerentes do problema proposto. Dentre essas propriedades, continue. Então, na hora, por exemplo, que eu vou fazer um sistema para cadastrar clientes. Então, você vai identificar os dados. O que eu preciso do cliente? O nome, CPF, telefone, endereço, cidade, estado. Faz parte do levantamento de requisitos. Então, você vai conseguir encontrar os dados. Elson, eu vou fazer um programa, eu vou fazer aqui um sisteminha que vai ter o sensor de temperatura. Então, eu vou ter o dado, que é a própria temperatura que vai ser capturada pelo sensor. Então, todo programa tem algum dado que vai ser manipulado. E aí, um dos passos, quando você está projetando a solução, é exatamente identificar quais são esses dados. Continue. Exatamente, além dos dados, as operações que vão manipular esses dados. Por exemplo, no caso, né, do exemplo que eu dei aqui da CPU, né, da CPU aqui com os processos, né, que estão lá, né, os programas estão rodando. A CPU acessa o processo que ela quer? Sim ou não? Está aqui a fila dos processos. Winamp, Word, Excel, aí Chrome, etc. Aí a CPU, por exemplo, ela quer acessar o Chrome, ela vai lá direto e acessa o Chrome? Não, ela é uma fila. O que é que acontece? Eu tenho que primeiro processar o Winamp, processar o Word, processar o Excel, para daí chegar a vez do Chrome e realizar o processamento. Pois é, não, nem que clique, os outros processos continuam rodando. Concorda que é só um elemento da fila? Mas se esse
Não, aí trava o computador todo, é reset, dedão. Tá? Hoje para Windows, Linux, Mac, travar o sistema operacional todo é mais elaborado. Quando isso acontece, quase sempre é hardware, não é software. Tá? Agora, antigamente realmente o Windows 98, essas coisas era mais, realmente era o sistema mesmo que não era adequado. Mas hoje todo o processo consegue ser isolado e fechado de forma, né, sem afetar os demais que estão na fila. Tá? O famoso finalizar a tarefa lá do Windows. Tá? Pois é, não, aí é hardware, quase sempre é hardware. Tá? Um mal contado memória, o HD fez alguma leitura incorreta, alguma coisa do gênero. Tá? Claro, diga. Porque eles acabam tendo, na verdade, não sendo só um processo, sendo mais de um processo. Porque, entenda, programas como Photoshop, CAD, etc., se você olhar, ele não é só um processo, ele às vezes tem processos e os processos filhos. Vocês vão ver esse sistema operacional. Você tem o processo pai e a partir dele tem os processos filhos. Aí cada processo pode alocar um recurso de hardware específico. Por exemplo, quando tu está usando o AutoCAD, a tela que tu vê, o AutoCAD está mandando informação para a placa de vídeo. Entendeu? Então a placa de vídeo está travada para o AutoCAD. Entendeu? Por exemplo, o mesmo esquema, sabe de quê? Pô, mouse, alguém que com certeza já brincou de pegar dois mouses e ligar no mesmo computador. Você vê que você mexe os dois mexem o mouse, a seta, só que não fica dois cursores, é um só. Aí de acordo com que tu começar primeiro ou por último, ele vai mexendo. Então, se eu mexer esse primeiro e depois esse, aí esse último aqui é o que vai valer. Se eu mexer esse, depois esse, é esse que vai valer. Por quê? Porque eu só posso ter, para alguns, não todos, mas para alguns recursos do computador, eu só posso ter um processo bloqueando. E aí o que acontece? Eu posso acabar tendo a situação, Ariel, de que nós chamamos de deadlock. Vocês vão estudar isso lá em sistemas operacionais. Imagina o seguinte. Pronto, vem cá, vem para frente, tu aqui rapidinho. Pronto, aproveita aqui tu e vem o Thiago aqui para frente. Pronto. Exemplo rápido de deadlock para você entender por que é importante entender como os dados são estruturados. Porque isso é erro de dado. Tá? Mais na frente que eu quero que o carniça saia no vídeo. Pronto, um de frente para o outro. Né? Um de frente para o outro, macho. Então é o seguinte, ó. Dois recursos. Quando a gente fala recurso, você também do vídeo, quando a gente fala recurso, imagine uma placa de vídeo, um HD, qualquer dispositivo físico do computador, uma placa de rede, etc. Então, os dois recursos estão aqui, ó, não tem ninguém usando. Processo Ariel, processo Thiago. Então o processo Thiago começa a usar esse recurso aqui, ok? Processo Ariel começa a usar esse recurso. Só que esses processos ficam rodando na CPU, concorda? É uma fila, né? Então, uma hora eu estou atendendo ele, outra hora eu estou atendendo ele. Então, o pessoal do vídeo não ficar vendo minhas costas, uma hora eu atendo ele, uma hora eu atendo ele. Uma hora fica assim, né? Direto, ó. Tá? Então, por enquanto, eles estão usando esses recursos. Aí eu estou aqui com ele. Tá, depois eu fica. Só que chegou uma hora que ele aqui precisa desse daqui. Só que esse está bloqueado, né? Então chega para ti, cara, está bloqueado, fica em stand-by. Pausado, ele para. E aí depois eu volto para ele. Aí ele chega para mim e diz o seguinte, ó, cara, eu estou precisando daquele recurso lá. Aí eu digo, cara, está bloqueado. Aí eu fico, continua bloqueado. E aí vocês já entenderam o que é que vai acontecer. Um fica esperando pelo outro. Os dois nunca vão se resolver. E aí entra um deadlock. Tá? Aí que tá. É porque ele está precisando ainda. No momento que ele não precisa mais, ele libera. Aí quando ele libera, aí ele pode pegar. Mas enquanto ele não disser que não precisa mais, nada feito. O controle de recursos é feito pelo processo. No máximo hoje, com semáforo, pelo dispositivo. Mas jamais o sistema operacional interfere diretamente nisso. Tá? Interfere assim. Se eu chegar nele e fizer assim, como você já sabe o que eu estou querendo dizer. Ó. Ctrl Alt Del, botão direito, finalizar a tarefa. Quando tu faz isso, tu fez isso. Ó. Puf! E aí o recurso que estava bloqueado passou o quê? A estar livre. A prioridade só muda o seguinte, eu já ia comentar sobre estruturas prioritárias, mas imagina um caixa num banco, onde eu tenho os guichês normais e um guichê preferencial. O que é que o guichê preferencial tem só dele? Uma fila, só dele, enquanto os outros têm outra fila. Então, para cada prioridade eu tenho filas.
É só isso. A única questão da prioridade é essa. Então, eu vou ter, por exemplo, quando você tem, né, baixa, normal, acima de normal, tempo real. Pronto, são filas. Então, quando eu coloco um tempo real, é porque é um processo que vai ficar tendo mais tempo na CPU, mas é uma fila só para eles. Então, por isso que eu posso botar 2, 3, 4 processos em tempo real, que eles continuam tendo conceito de fila. Apenas a diferença é que essa fila, a CPU vai ficar mais tempo com ela do que as demais. Só isso. Tá? Oi? Você pode escolher quais os códigos do processador que vão agir naquele processo. Aí tem a afinidade e a prioridade. Não, a prioridade é isso, essa questão de quem acessa. A afinidade é dentro do mesmo grupo, qual é a probabilidade maior de prioridade entre eles, vamos dizer assim, dentro daquela estrutura, só isso. É como se fosse uma subprioridade, vamos dizer assim. Tá? O processamento que o programa vai ganhar. Ele só ganha mais tempo de processamento. Porque todo mundo tem o mesmo tempo, a CPU é fatiada de forma igual. A partir da prioridade, só muda essa distribuição de tempo. Por exemplo, ele tinha 50%, 50%. Se a prioridade mudou, 60, 40 ou 70, 30. É só isso que eu estou mudando. Só isso. Ele vai ter mais clocks para ele. Tá? Mais tempo de CPU. Tá bom? Pode sentar. Pode andar. Diga, Rubem. Seriam os recursos de hardware. Placa de vídeo, placa de rede, impressora. Por exemplo, tu consegue 2 programas mandar para a impressora ao mesmo tempo? Quando tu manda 2 documentos para a impressora, o que é que ele forma? Uma? Que é chamado de quê? Alguém lembra o nome que... Spooler. O spooler é uma fila de impressão. É um hardware, é um recurso dentro do sistema computacional que o programa acessa. Porque o que é exatamente que o programa usa? O hardware é burro. Quem dá inteligência ao hardware é o software, é o programa. Entendeu? É isso que acontece. Depende, eu não sei, você que vai definir, você que é o resolução. Multitote, né? Multitote, Mas isso depende, é o que eu estou dizendo. Então, e aí o que acontece? Então, todo programa, como a gente está comentando aqui, todo programa vai ter operações que vão manipular dados em cima do hardware. Claro. E aí pode ou não bloquear de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, o teclado não é um hardware. Mas quando tu minimiza o Word que tu vai para o navegador, tu não consegue usar o teclado? Por quê? Porque quando tu minimiza o Word, quando tu troca a janela, o Word desbloqueia o teclado e o navegador bloqueia o teclado. Por isso você não consegue digitar em 2 janelas simultaneamente. Mas no caso, o hardware só pode ser usado por um programa. Exatamente, Cada hardware é um só. Agora, um programa pode usar vários hardwares. Tá? Gravador de DVD. Eu posso ter 2 programas de gravação de DVD gravando ao mesmo tempo? Ou gravando e lendo? Não posso. É a mesma coisa. É porque é o seguinte, algumas teclas o jogo não mapeia. Quando o jogo não mapeia, aí por padrão o Windows mapeia. Por exemplo, a teclazinha do Windows, né? Que vez ou outra, esses teclados novos, agora o pessoal está acostumado. Mas antigamente, quando começou a sair, você estava lá no Ctrl, aí o jogo parava, aí ia para o menu iniciar. Entendeu? Pois é, aí os jogos, alguns bloqueiam, aí já é problema do jogo. O jogo é que não trata o hardware da forma correta. Ok? Então, ó, pra cá, ó. Então, lembre-se, como a gente acabou de comentar, até pra cá. Então, como a gente acabou de comentar, eu tenho um programa, o programa manipula dados, usando, né, o hardware, até foi bom essa curiosidade para vocês saberem mais, usando o hardware como base. O hardware é o local onde acontece a mágica. O software é quem faz a mágica, tá? Então, e aí nesse software eu tenho as operações que incidem nos dados. Tá? Eu tenho os dados e tenho as operações, como a questão da ordenação, de consulta, de acesso, etc. Tá? E é isso que vocês vão aprender aqui. Deixa eu ver aqui. Eric, por favor, último tópico. Como resultado? Como resultado, são criadas entidades bem definidas, as quais armazenam e manipulam dados de forma apropriada. Essas entidades são identificadas como estrutura de dados, exatamente para um conjunto de elementos. Então, estrutura de dados é sempre dobradinha. É dado mais operações que manipulam aqueles dados. Antes vocês viam só dados, por isso que ninguém falava para vocês de estrutura. Quando você criava uma variável, você criou só um dado.
Mas agora não, agora a gente vai criar dados e esses dados vão ter algumas operações específicas, como inserir no final, remover no início, consultar, etc. Então, quando você tem um local, uma parte do teu programa que guarda dados e que você consegue chamar algumas operações que mexem com esses dados, você tem uma estrutura de dados. Tá? Uma tabela no banco de dados que você insere um cliente, apaga um cliente e tal, é uma estrutura de dados. Por quê? Porque tem as duas partes. Eu tenho os dados e eu tenho as operações. Struct é a representação de estrutura de dados dentro da linguagem C. Tá? Não. Conceitualmente não. A nível de implementação, mas a gente vai explicar isso depois. Tá? Tá? Não vai dar tempo hoje. Só no F. Porque o negócio que você falou do armazenamento lá que eu fiz em Vetor, mas eu fiz uma pesquisa exatamente como você está dizendo. Mas você fez em vetor, a alocação que eu quero é outra. O senhor vai dar ainda. Mas se quiser se antecipar, módulo 2. Então, para oficializar, Pedim, por favor. Ou seja, vocês estão aprendendo uma forma de guardar e manipular dados para que o programa rode mais rápido. Ponto, só isso é o objetivo da cadeira. Aí vocês vão ver várias estruturas diferentes. Para, de acordo com o problema que você for encarar, você escolher aquela que melhor atende o teu cenário. Tá, ok? E aí nós temos exemplos de banco de dados, ranking, né, árvore genealógica, etc. Tá? Mas, mais uma vez, reforçando, Otacílios, segundo tópico, contudo... Só dado não é estrutura de dados. Algumas pessoas chegam e dizem, professor, tem uma matriz, um vetor, é uma estrutura de dados? Não. Na verdade, é só um conjunto de dados, mas a estrutura é se eu tivesse uma matriz e operações que manipulam essa matriz. Ou um vetor e métodos que manipulam esse vetor. Aí é uma estrutura de dados. Tá? Não necessariamente, no C a gente chama de structure. É isso que eu vou explicar essa diferença depois. Isso é só detalhe de linguagem. Tá? É algo que organiza, que manipula, que altera os dados que estão dentro dessa estrutura. Tá? String é uma estrutura de dados. Tá? Então você já pegou on the fly já, porque o dado só é o caractere. Mas eu tenho um conjunto de dados, eu tenho operações que manipulam string. Cortar string, substring, localizar uma string. Então é uma estrutura de dados sim. Tá? É uma lista, para ser mais preciso, de caracteres. Então, pelo horário, tá certo? Nós vamos fazer o encerramento, que eu vou dar umas palavrinhas aqui, tá certo? Na próxima aula, nós vamos entender o que é um TAD, que é um tipo abstrato de dados. Tá? Vocês vão entender exatamente o que é o tipo primitivo, que vocês já conhecem, apenas não sabem que é o tipo primitivo. Quando eu digo, por exemplo, eu vou criar uma variável x do tipo inteira, o int é o tipo primitivo. Aí se eu chegar dizendo, eu vou criar um objeto que é da classe aluno, aí é um TAD, já é um tipo abstrato de dados. Eu comentei esse mês passado, se faz memória, né, com alguns de vocês, né, lá nas aulas de PO. Tá? Mas a gente vai ver de forma tranquila, né, isso já na próxima aula, e a partir daqui já tem implementação. Tá certo? A gente já vai ver códigos, mas aqui ainda estão em Java os códigos. Tá? Não estão em pseudocódigo, que é o que a gente vai usar ao longo da disciplina mesmo. Então, se porventura alguém, né, e você que está assistindo o vídeo, relembrando a aula aí, está estudando, né, se você porventura não lembra, né, de alguma coisa do Java, ou então vem do C++, quer lembrar do Java, a gente já comentou que tem um material lá, um módulo complementar, que vai desde o beabá do Java até você criar classes. São 240 e poucos slides, né, voltados para que você faça uma migração de conhecimento que você tem do C++ para a linguagem Java, tá bom? Então, exatamente isso que você vai ter à disposição. Alguma dúvida, alguma pergunta antes de eu encerrar a aula? Não, então eu vou encerrar a primeira gravação. Então, você do vídeo, você que está do da telinha, bons estudos. Obrigado, tchau.